Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é preciso distinguir entre aquilo que é bom para o país daquilo que é simplesmente oportunismo de ocasião. A falta de uma política energética no Brasil e a manipulação de preços dos combustíveis com o objetivo de maquiar a inflação são responsáveis por uma das maiores crises já enfrentadas pela agroindústria sucro-alcooleira nacional. Desde 2008 até agora, pelo menos 60 usinas foram fechadas em todo o país. E outras 66 têm problemas graves de recuperação judicial. Em Minas Gerais, segundo maior produtor brasileiro de cana-de-açúcar e terceiro maior produtor de etanol, foram 8 usinas fechadas e 8.000 demissões nos últimos 4 anos, principalmente nas regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Em todo o estado, a moagem de cana foi reduzida em 8 milhões de toneladas e a produção de etanol em 600 milhões de litros. Nos últimos 2 anos, 60.000 empregos diretos foram perdidos, com repercussões dramáticas sobre a economia dos mais de 1.000 municípios plantadores de cana. Toda a atividade sucroenergética foi afetada, dos fornecedores de cana às usinas, das revendas de insumos e defensivos às indústrias de base. A crise do setor sucroalcooleiro é sem precedentes. O faturamento por tonelada de etanol, que era de R$ 116 na safra 2011-2012, e que se havia caído para R$ 106 na safra 2012-2013, caiu para R$ 100 na safra 2013-2014, encerrado em março último. São 13,7% em apenas 2 anos. Na verdade, os custos de produção do etanol já superam o preço de venda. O combustível está saindo da fábrica ao preço de R$ 1,20 o litro, enquanto o custo de produção alcança R$ 1,25. Como consequência, o endividamento do setor atingiu o recorde de 42 bilhões na última safra, o que corresponde a uma dívida líquida média de R$ 99 por tonelada de cana processada. Mas a principal causa da crise, senhoras e senhores senadores, por que passa o setor, é a ausência de uma política energética clara para o Brasil. Pois em meio a um ambiente de inflação alta, baixo crescimento e insegurança quanto ao planejamento, o governo passa a ser um agente desagregador do processo produtivo, mantendo o preço da gasolina de maneira irresponsável. O governo impõe à Petrobras prejuízos colossais e, consequentemente, inviabilizando toda a matriz energética do país. A elevação de 20% para 27,5% da mistura de álcool anidro na gasolina, a desoneração do PIS/COFINS, a mistura de óleos naturais ao diesel, são medidas necessárias, mas não suficientes para o equilíbrio gasolina, etanol, diesel, levando o setor a permanecer em endividamento corrente e inconsequente. O governo federal tem a obrigação de fazer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e desenvolver e colocar em prática uma matriz energética compatível com os potenciais extraordinários que o Brasil tem, ordenando as relações dos diversos energéticos, petróleo e derivados, produtos de cana-de-açúcar, energia eólica, gás natural, energia hidráulica, carvão mineral e energia nuclear, utilizando os recursos naturais, tecnológicos e principalmente humanos, de forma competente e eficaz, voltando a atenção para o setor com a criação de programa com diretriz de longo prazo para a matriz de combustíveis, com metas em relação à demanda e oferta
das diversas fontes. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senhor. Queria uma parte ao senador Aureliano. Perfeitamente, prazer. Senador, o senhor bateu hoje no ponto-chave desse país. No único setor que a presidente saía e dizia dessa grande riqueza que nós temos da energia renovável, a cana. Sou produtor de cana, entrego na usina. Meu estado hoje, que tem 100% das usinas mecanizadas, das canas mecanizadas, nós estamos numa situação que não tem condições de plantar. Quem tem, o produtor que tem que renovar o canavial, ele não dá conta hoje de renovar o canavial, por causa dos custos. E nós conseguimos, em Goiás, que as usinas tivessem 60% de fornecedores, não só arrendasse as terras. Porque quando a usina arrenda a terra, ela paga esse valor que está achatado ao proprietário e ela não compra um pneu, ela não compra um trator. Elas compram os 100 pneus, 10 tratores, 20 tratores e compram direto da fábrica. Não critica as usinas. Certo? Mas quando o fornecedor, o proprietário trabalha na sua terra, além dele estar, às vezes, empregando a própria família, ajudando ali, ele compra um pneu na cidade, ele arruma sua máquina na cidade, e ali gera o dinheiro. A riqueza fica no município, o proprietário fica no município. Se o senhor pegar 2 exemplos do estado de Goiás, aonde as usinas só arrendam, eu vou dizer para o senhor, em Santa Helena de Goiás, terra de primeira qualidade, que as usinas só arrendam, não tem nenhuma revenda de automóvel e nenhuma revenda de máquinas agrícolas. Goianésia, um município próximo, que tem 2 usinas, e existe uma revenda de automóvel, que é do grupo Otávio Lage, e nenhuma revenda de trator. Então, eu costumo dizer que uma cidade que tem uma usina só para arrendar a terra para os usineiros, eu não gosto de usar, que torna-se uma cidade de aposentados, porque o aposentado é um homem que precisa muito respeito. Mas ela torna-se uma cidade fantasma, porque os que têm um pouquinho de condição saem em procura de cidades melhores, maiores, para gastar. Mas o pronunciamento de Vossa Excelência vem de acordo com o coração e com a única condição que esse país tem de melhorar. É no agronegócio, é hoje, nesse compromisso que o presidente Lula tinha com os usineiros, e até hoje nós não entendemos por quê. Mas desde daquele simpósio da CNA, nós só escutamos da presidente Dilma criticando o setor usineiro, aqui dentro do Brasil. Mas quando ela está fora, ela ri e diz que o agronegócio é que dá a balança comercial, o lucro da balança comercial deste país. Então, eu aproveito mais uma vez, como um grande admirador dos pronunciamentos de Vossa Excelência, que vem de encontro, não com o homem do campo, mas de encontro com o coração e a realidade desse país, que é altamente produtivo no agronegócio, aonde nós estamos, em primeiro lugar, pode bem dizer, no mundo. Podemos alimentar o mundo e abastecer os Estados Unidos de milho para que, se ele, em vez de transformar em alimento, transforme em álcool e deixa alguns países, como ele está deixando o México, com a situação de fome. Parabéns, Vossa Excelência. Queria agradecer esse nobre senador pela sua parte. Vossa Excelência, que tem a autoridade de homem do campo, que vive no campo, que sabe de todas as necessidades e da importância que o campo tem e o desenvolvimento da agroindústria tem para esse país continental. Eu diria que o Brasil
entre os países continentais, China, Canadá, Estados Unidos, União Soviética, Índia, Austrália, os países continentais, o Brasil seguramente é o país que tem maior potencial no que se refere à diversidade de energias não renováveis. E por isso nós temos obrigação, a par da importância do petróleo, incontestavelmente é importante o pré-sal, eu acho que é fundamental esse país ter consciência que nós precisamos ter um programa a longo prazo para a indústria sucroalcooleira, que é de extrema importância, vem de encontro. O país é um país que tem tradição, tem cultura, tem capacidade de produzir com competitividade nesta área tão importante. Nós temos 4 ciclos importantes no país, que o país tem cultura e tem capacidade. Nós começamos com o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café. Nesses contextos nós temos cultura empresarial. Por isso é que o país dá uma demonstração, como Vossa Excelência colocou muito bem, da sua capacidade, da sua competitividade no agronegócio e tendo um índice solar também, o melhor índice solar comparativo aos outros países continentais, o Brasil seguramente tem obrigação. E uma presidente da República que chegou à presidência da República anunciando que era a pessoa responsável pelo setor energético desse país, que foi ministra de Minas e Energia, ela tem obrigação a dar uma resposta a essa nação no que se refere à sua eficiência gerencial, no que se refere aonde que ela profissionalmente, se não tem, deveria tê-lo. Competência como ex-secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, como ministra de Minas e Energia, como presidente do Conselho da Petrobras, ela tem obrigação de responder ao país como é que nós estamos em termos de energia. Muito obrigado, senador. Meus parabéns.